Abra a tua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 7. Jeremias 7. Esse texto de Jeremias, a tua Bíblia pode ser que ela tenha um subtítulo, como tem a minha. Em cima aí do capítulo 7, na minha Bíblia, está escrito assim: a inutilidade da falsa religião. Está escrito isso aí na Bíblia de alguém aí? Sim? Sim, sim. Depois eu quero que você leia esse capítulo inteiro, porque é muito poderoso o que Deus está falando aqui através do profeta Jeremias. O versículo que eu quero ler está a partir do 21. Olha o que diz aí. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os holocaustos e os outros sacrifícios e comam vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem. Diga ordem. Diga mais forte, ordem. Obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão por todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Versículo 24. Mas eles não ouviram, eles não me ouviram, e nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Eu quero ler o versículo 24 numa outra versão, na NVT. Se tiver, coloca aí. Se não tiver, não tem problema. O versículo 24 diz assim: o meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás, ao invés de andar para frente, ao invés de avançar. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é poder do Senhor na nossa direção. A tua palavra, ela é poderosa para gerar vida. Mas a tua palavra também, ela é poderosa para confrontar o nosso coração. Assim como foi nos dias do profeta Jeremias, aonde o Senhor confrontava o povo, nessa noite, Pai, nós queremos ouvir a tua voz, mesmo que doa o confronto na nossa direção. Nós aceitamos a tua direção e a tua palavra, porque ela é vida na nossa direção. Que essa palavra penetre o entendimento, alcance o coração e se transforme em ação de vida. E nos reposicione no centro da tua vontade. Porque é nesse lugar que queremos estar. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Semana passada, e essa palavra é uma continuação da semana passada. Semana passada a palavra tinha um tema, quem lembra? Eliane estava ligada com o caderno dela ali. É isso aí, direção certa. Tinha uma bússola aqui, lembra da bússola? Direção certa. E aí a temática era: eu preciso seguir na direção de Jesus. O texto de Hebreus que nós lemos dizia isso. O nosso norte é Jesus. O norte da tua vida, eu quero que você diga isso para a pessoa que está do teu lado: o norte da tua vida é Jesus, querido. O norte da tua vida não é o teu trabalho, o norte da tua vida não é o dinheiro, o norte da tua vida não são os prazeres desse mundo, o norte da tua vida não são os bens materiais, não são os teus sonhos, não, eu estou seguindo a direção dos meus sonhos. Não, querido. Essa não é a direção certa. A direção certa é aquela que te direciona no norte da tua vida, que é Jesus. Então pode ser que você esteja na igreja, na direção errada, caminhando na direção errada, conduzindo a tua vida na direção errada,
Então esse tema ele é muito poderoso e hoje nós vamos continuar esse tema dizendo: avançar é uma decisão. Você pode repetir isso comigo? Diga: avançar é uma decisão. Direção certa, você já entendeu, o norte é Jesus. Agora, avançar nessa direção é uma decisão. E eu gosto muito de mexer com você a respeito de decisões, porque as nossas decisões, elas são fundamentais, queridos. E muitas pessoas não entendem a importância das decisões e vivem uma vida de omissão. Não se posicionam, não se levantam, não tomam verdadeiramente o controle e vão vivendo uma vida aleatória. As coisas vão acontecendo e você não pode se mover dessa forma. Você precisa tomar postura, você precisa tomar decisões, porque as decisões vão dar direção à tua vida. Esse texto que nós lemos, ele é muito forte, porque eu não sei se você entendeu, Deus estava falando com Israel, e ele começa dizendo assim, ó, pegue, versículo 24, peguem os seus holocaustos, peguem os sacrifícios que vocês trazem no meu altar, e comam essa carne vocês mesmos. A minha ordem, versículo 25, é: obedeçam o que eu digo, e eu serei o teu Deus, e vocês serão o meu povo. Faça o que eu ordeno, e tudo lhe irá bem. E aí o versículo 24, diz: o meu povo, porém, não deu ouvido, continuaram a fazer o que bem queriam, e seguiram os seus desejos teimosos, e andaram para trás, ao invés de avançar. É muito forte esse texto, porque talvez você pense que você está andando para frente, como esse povo aqui pensava. Você entendeu o contexto? Esse povo, queridos, ele estava na congregação de Deus. Esse povo entregava oferta no altar, nós acabamos de fazer isso. Esse povo adorava, assim como esse levita está adorando. Esse povo entoava louvores ao Senhor. E Deus está dizendo: olha, vocês peguem tudo que vocês fazem, os holocaustos, os sacrifícios, e comam, porque eu não estou aceitando isso. Então eles estavam pensando que estavam fazendo certo, mas estavam fazendo errado. E esse é o grande perigo da religião, queridos. E é esse texto, eu disse lá depois para você ler ele inteiro. Está escrito lá, o perigo da falsa religião. O perigo da falsa religiosidade. Quando abriu o culto e Deus conecta tudo, né? Ele falou: é melhor obedecer que sacrificar. Deus não quer sacrifícios, simplesmente. Deus quer obediência. E uma decisão, querido, muda tudo. Quando você entende essa verdade, que andar para frente é uma decisão, isso muda tudo na tua realidade de vida. Porque pode ser que você pense que você está caminhando, mas você olha para a tua realidade e dentro do teu coração, e você vê que você está andando para trás. Você não está conseguindo avançar. Pastor, eu estou indo na igreja, eu estou entregando a oferta, eu estou sacrificando, mas eu não consigo andar para frente, eu não consigo avançar. A minha vida só anda para trás. Era o que estava acontecendo com esse povo, querido. E eu amo a palavra de Deus quando a palavra de Deus me confronta. Quem gosta de ser confrontado aqui? Tem gente que não gosta, e eu respeito. Deus te abençoe. Eu gosto de ser confrontado, porque o confronto me reposiciona, o confronto me realinha. E falar sobre isso é verdadeiramente ser confrontado. Deus, por meio de Jeremias, denuncia o povo, porque faziam cultos, cantavam, ofereciam sacrifícios, mas na prática eles estavam andando para trás. Eu não sei quantos lembram do Michael Jackson. Quem lembra aí? Ele tinha um passo de dança que parecia que ele estava andando para frente. Já viram isso? Quer que eu faça? Não. O Ezequiel fazia bonito, ele dançava igual. 1990 lá, né?
lá no salão do Parque Santa Bárbara. Você ia muito lá. Você e a Michele, ó, eu lembro. Os meninos não eram nem vivos ainda. Mas tinha um passo, e se você olhava, parecia que estava andando para frente, mas estava andando para trás. Queridos, tem muitas pessoas que vivem essa realidade de vida. E isso é muito triste. E o porquê vivem dessa forma? Porque não tomam uma decisão diante daquilo que estão vivendo, queridos. Eu quero ampliar a tua visão espiritual, porque talvez você diga assim: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, é por isso que eu não consigo avançar. Querido, dá para você avançar no meio de um deserto. E na verdade, você precisa avançar no meio de um deserto. Você pode avançar dentro de uma prisão. Você pode avançar dentro de uma fornalha. Você pode avançar diante de gigantes. Você pode avançar diante de muralhas intransponíveis. Você pode avançar diante do impossível. Mas isso só depende de uma coisa: da sua decisão. Eu estou andando no meio desse deserto. Acho que Deus me trouxe aqui para morrer. Não, querido. Essa semana eu falava para alguém. Eu falava: querido, você não está entendendo. Se você está no meio de um deserto, no meio do deserto, você precisa ter a tua mente muito ampliada para o que você está vivendo e o que você está fazendo. No deserto não é momento de você descansar, queridos. No deserto não é momento de você brincar. No deserto não dá tempo de você ficar distraído. No deserto você precisa sair dele. Diga: o deserto, eu preciso sair dele. Agora tem pessoas que estão no deserto e não decidem sair dele. Ficam brincando, ficam distraídos. Eu vou descansar um pouquinho aqui no deserto. Eu vou tirar umas férias aqui no deserto. Eu vou me distrair um pouco aqui no deserto. Não, queridos. Se você está num deserto, você precisa tomar uma decisão. Eu vou sair desse deserto. O que eu preciso fazer para sair desse deserto? O desafio, queridos, é essa decisão. E o povo que andava pelo deserto, eles andavam para trás, ao invés de andar para frente. Eles estavam caminhando com Deus, sim ou não? Deus estava à frente deles, mas não progredia. Porque eles não estavam em concordância com a palavra de Deus. Então você precisa entender princípios de decisões da tua vida. As tuas decisões, elas precisam estar respaldadas pela palavra de Deus. Então, se você está num deserto, a tua palavra tem que ser: eu vou sair desse deserto. E a direção para eu sair desse deserto é a palavra de Deus. Então eu vou ser inegociável quanto à palavra de Deus. Eu vou tomar decisões radicais. Diga: radicais. Diga mais forte: radicais. Eu preciso tomar decisões radicais, queridos. Eu não vou ficar parado reclamando do que passou. Eu preciso andar para frente, porque senão esse deserto vai me matar. Eu não posso ficar murmurando do que eu vivi lá atrás, lembrando: puxa, foi tão bom, olha como era legal, como eu vivi um tempo maravilhoso. Não, querido, no deserto não dá para fazer isso. Você tem que ser radical, deixando as coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu prossigo, eu sigo adiante. São decisões. E essas decisões, elas vão dar direções aqui dentro da tua mente. E se você não tomar posse disso, você vai ficar distraído. Eu estou na igreja, eu estou entregando oferta, eu estou sacrificando, mas a minha vida está andando para trás. O que eu estou fazendo de errado? Deus estava olhando para esse povo, querido, e falando isso. Sabe o que vocês fizeram de errado? Deus falando para esse povo aqui através de Jeremias.
vocês não deram ouvidos à minha voz. Continuaram a fazer o que bem queriam e seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Qual é o caminho que você tem andado? É o caminho do teu coração? A palavra do Senhor te dá direcionamento, sim ou não? Abandona o pecado. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você tem feito isso? Talvez você está aqui na igreja, mas quando sair daquela porta para fora, o pecado que ficou ali na porta, você pega ele e continua seguindo a tua vida. Queridos, tem pessoas que se acostumaram com esse ambiente e gostam de ouvir. Eu gosto de ouvir sobre Deus, eu gosto de cantar uma música, eu gosto de estar nesse ambiente, eu choro, eu me emociono. Queridos, mas isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para uma vida eterna com Cristo é a sua decisão de avançar. E essa decisão, eu repito, ela precisa ser radical. Com a palavra de Deus, queridos, a Bíblia vai dizer isso: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, queridos. A pastora ministrou agora aqui a infidelidade a Deus. Deus vai dizer: ladrões. Ah não, pastor, mas a coisa está difícil lá em casa. Ué, infidelidade a Deus tem a ver com a tua condição de vida, querido? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem pessoas que nunca conseguiram ser fiéis a Deus, porque negociam com seus argumentos, porque não tomam decisões. Então, a decisão de ser fiel, ela tem que ser radical. Faça chuva ou faça sol, eu vou ser fiel a Deus. Faça chuva ou faça sol, eu vou ser inegociável enquanto ao pecado. O pecado pode se esfregar em mim, mas eu vou dizer não. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens com esse caráter, queridos. E é esses homens que Deus honra. São essas mulheres inegociáveis que Deus honra. Sim ou não? Você vê o pecado se esfregando em José. E José diz o quê? Eu não desonrarei o meu Deus. Você vê a trajetória de homens e mulheres inegociáveis, queridos. É uma trajetória de lutas, é uma trajetória de dificuldades, é uma trajetória de muitos desertos, é uma trajetória de muitos desafios. Mas o final dela é uma trajetória de honra. Deus vai honrar a tua decisão radical. Deus vai honrar, queridos, tudo aquilo que você tem pagado um preço por obediência a Deus. Diga obediência a Deus. Obedecer ao Senhor é o fundamento mais precioso que você pode carregar na tua vida, querido. Você pode vir para a igreja todos os dias, mas se daquela porta para fora você não consegue obedecer a Deus, a Bíblia vai dizer, e nós acabamos de ler, andaram para trás ao invés de andar para frente. Você vai ter essa sensação na tua vida e isso é muito ruim. Deus te chamou para você avançar, mas isso vai depender da sua decisão. O que significa andar para trás? Andar para trás é rejeitar a voz de Deus. Eles não quiseram ouvir, versículo 24. O retrocesso começa quando paramos de ouvir a palavra de Deus e damos ouvidos às vozes do nosso coração. Ao invés de obedecer, seguiram sua própria vontade. Uma rebelião disfarçada pela religiosidade. E queridos, a religiosidade, a religião, ela é um perigo muito grande, porque ela disfarça aquilo que é verdade em uma falsa verdade.
Tem muitos casais que aqui dentro da igreja são lindos, mas dentro de casa só faltam se matar. E por que na igreja parece bonito? Porque aqui é um ambiente onde a presença de Deus está. Então você percebe comigo que a religião mascara muita coisa? Sim ou não? Tem muitas pessoas que aqui parece um anjinho, né? Olha para a pessoa que está do teu lado aí, parece um anjinho. Olha que palavra, que lindo, né? Tão doce. Mas lá fora, querido, quando as coisas apertam, esse anjinho empresta sua boca para o diabo. E é só palavrão que sai. Diga misericórdia. Mas é verdade ou não? A religião, ela tem esse perigo, queridos, de mascarar aquilo que é verdadeiro. E a Bíblia vai dizer assim: o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em religiosidade. É isso? Não. É em verdade. Coloca a mão no teu coração. Ah, querido, Deus conhece o que está aí dentro. E o que está aí dentro é a verdade. E é essa verdade que Deus está procurando em você. Andar para trás é preferir a aparência ao invés da essência. Eles seguiam com sacrifícios, mas o coração estava longe, queridos. E a palavra do Senhor vai dizer isso. Jesus, Mateus capítulo 15, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pastor, hoje é dia das mães, não dava para aliviar um pouquinho, não? E eu falei isso para Deus, querido. Falei isso, papai, hoje é dia das mães, né? Vamos dar uma aliviada. Deus falou, não. Eu preciso de uma igreja que me adora em espírito e em verdade. Querido, eu e você somos essa igreja. E como já foi profetizado no culto de hoje, Jesus está voltando. E isso, ele traz um peso muito grande sobre as nossas vidas, porque nós somos a igreja de Cristo nessa terra. E qual é o peso disso, pastor? As pessoas, elas estão olhando para a igreja de Cristo, não para a parede, mas para a essência que está em nós, queridos. Então é muito importante você entender que ser a igreja daquela porta para fora é uma decisão. E é essa decisão que vai trazer transformação para esse mundo, queridos. Olha quantas cadeiras vazias nós temos aqui. Mas quantas pessoas vão pegar ônibus com você amanhã cedo? Quantas pessoas no teu trabalho amanhã vão estar lá cheias de medo, cheias de angústias, cheios de transtornos, cheias de problemas? E é você que vai ser a igreja lá na vida dessa pessoa. É você que vai mostrar uma realidade de vida daquele que tem intimidade com o seu noivo. E Deus tem falado muito nesses últimos dias sobre intimidade. Diga intimidade. Queridos, intimidade, ela é o princípio do relacionamento. Sim ou não? Você que é casado, se não tem intimidade, não tem casamento. Sim ou não? Se não tem intimidade, não tem o porquê. Então a igreja que está à porta esperando o Senhor é uma igreja que precisa viver essa intimidade. Só que isso é uma decisão. É você que vai dizer: eu vou viver isso na minha vida. Não basta eu estar, eu preciso ser. Não basta eu entrar, eu preciso fluir. Eu preciso transbordar. E isso é uma decisão. Andar para trás é perder o rumo, queridos. Quem não anda com Deus acaba andando em círculo e retrocedendo. O caminho de Deus é sempre progressivo, é para frente, é de fé em fé, é de glória em glória. E aí o versículo lá de Hebreus vai dizer isso: o meu justo andará pelo quê? Pela fé. E se ele retroceder, eu
eu não tenho alegria, eu não me comprazo da sua alma. Então diga comigo, andar para frente. Diga mais forte, andar para frente é uma decisão. Então eu preciso olhar para a minha vida e ser autocrítico. Eu estou caminhando ou eu estou sendo um religioso? Eu estou dando passos de fé na direção de Deus, e isso é uma decisão, porque você pode simplesmente estar sendo movido pelas atividades da igreja. Aí eu toco, eu participo do som, eu canto, eu prego, eu fico ali na porta, eu participo da intercessão. Querido, isso é você sendo conduzido por um ministério. O ministério é um trabalho, é um ajuntamento de trabalho. Mas eu estou falando de você, eu estou falando da tua vida, eu estou falando da tua realidade de vida com Deus. Eu tenho avançado? Eu tenho crescido na fé? Ou eu estou simplesmente sendo movido por fazer parte de um ambiente? E é isso que Deus estava dizendo para esse povo. Deus estava dizendo para esse povo: pega as ofertas de vocês aí, ó, para traduzir para você. Pega as ofertas que você entregou hoje no altar aqui, leva para tua casa. Eu não aceito, porque vocês não têm obedecido a minha palavra. Vocês têm vivido uma vida de aparência. Querido, você faz ideia do peso de Deus dizer isso para os seus filhos? Agora você que é pai, você que é mãe, olhe para mim aqui. As maiores influências que você teve na vida dos teus filhos não foi passando a mão na cabeça deles, foi olhando nos olhos e mostrando para ele que tudo que eles estavam fazendo estava errado, e que a direção certa era aquela que você estava dando. Sim ou não? É capaz que você não se lembre de quantos presentes você ganhou, mas eu tenho certeza que você nunca vai esquecer quantas chineladas você tomou. Sim ou não, queridos? Ah, como eu me lembro das chineladas. Como eu me lembro das cintadas, queridos. Teve uma que eu fiquei com a perna toda roxa. E eu corri lá para frente da casa do Carlinhos. E o Aldo, quem conheceu, a Lúcia conheceu, a Tainara conheceu, correndo atrás de mim. A hora que ele me pegou, Lúcia. Mas foi tantas. Agora, se você me perguntar assim, você se lembra dos presentes? Eu vou ter que parar para buscar na memória. Porque é assim com Deus, querido. Quando Deus nos corrige, Deus nos reposiciona. Sabe por que eu apanhei daquele dia feio? Porque eu dei uma resposta em desonra a Ele. E Ele falou: nunca mais você vai me desonrar. Ele me bateu. Ao ponto da minha mãe chegar assim para mim e falar assim: filho, você quer que eu largue e nós vamos embora daqui? Se ela está assistindo, ela vai lembrar disso. E eu me lembro disso, nós chorando, os dois chorando. Eu chorando porque estava doendo, né? E ela chorando por me ver chorar. Filho, você quer que eu largue tudo e a gente vai embora? E eu largo dele. E eu falei: não, mãe. Eu precisava disso. Eu não quero atrapalhar a tua vida. Isso tem a ver comigo. Então, queridos, olhe para mim. Deus está te pedindo algo nessa noite. Deus está te pedindo para você avançar. Chega de ficar no raso, ó. Existem águas mais fundas. E eu quero ser pastor de uma igreja profunda. Uma igreja disposta a mergulhar, queridos. Eu quero ter essa alegria de olhar para você e de não ver você abandonando, você retrocedendo, você andando para trás porque está perdido. Não, eu quero ver você avançando. Pastor, eu estou avançando, o meu casamento está avançando, a minha família está avançando, a minha vida está fluindo. Eu tenho vivido dias de muita intimidade com Deus, de muita paz, de muita alegria. É muito triste, querido, você olhar para o lado e você ver um assim. Você olhar para o lado e você vê o outro assim, andando para trás. O outro está perdido. Como teu pastor, querido, eu tenho orado por você.
E a minha oração foi só uma cadeira, ou alguma coisa que caiu ali. E a minha oração é: Senhor, nos coloque no centro da tua vontade. É nesse lugar que nós precisamos estar. É no centro da tua vontade. E para isso, queridos, nós não podemos nos distrair. Então, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite para te alinhar a esse propósito e te dizer que você vai precisar sim tomar decisões radicais na tua vida. E são essas decisões que vão te levar além, que vão te fazer avançar. E nada pode te distrair. Não é o teu trabalho, não é o dinheiro, não são os bens, não são as coisas desse mundo, não são os prazeres da carne, não são os pecados, mas é a obediência. Diga comigo: obediência. É isso que Deus estava pedindo a esse povo. Sinais de quem anda para trás, sinais de alguém que está andando para trás: ouve a palavra e não pratica. Olhe para a tua vida. Você tem sido fiel à palavra? Se você não tem sido fiel, querido, à palavra, você está andando para trás. Sinais de quem anda para trás, de alguém que está andando para trás: murmuração. Tem murmuração na tua vida? Tem murmuração nos teus lábios? Tem murmuração dentro da tua casa? Existem brigas e desavenças dentro da tua casa? Está andando para trás. Não, pastor, eu estou indo para a igreja. Eu e a minha família vamos para a igreja. Esse povo aqui também ia. Eles entregavam sacrifícios no altar. E Deus falou para eles assim: esses sacrifícios não servem para nada, porque eu quero obediência à minha palavra. Desespero, medo, angústia, está andando para trás, querido. Pastor, estou com meu coração angustiado. A nossa vida, ela precisa ser respaldada pela palavra de Deus. O Senhor não nos deu espírito de medo, de angústia, mas espírito de perseverança. Você sabia que o medo é um espírito? Quem sabia que o medo é um espírito? A Bíblia diz isso. Deus não nos deu espírito de medo, espírito de angústia. Então talvez você está na igreja e o espírito do medo tem te feito retroceder. O espírito da angústia tem te feito retroceder. E Deus quer romper isso na tua vida, querido. Deus quer ver você avançando, a tua casa avançando, o teu casamento avançando, os teus filhos avançando. Uma coisa fácil, eu repito esse versículo: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante. É para frente. Diga para a pessoa que está do teu lado: é para frente. Diga para mais uma vez, ela: é para frente. Talvez você está prosperando financeiramente, querido, e tome cuidado com isso. Deus está me prosperando, mas como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Deus prosperou Salomão, Deus prosperou Saul. O versículo que o Gi citou no começo do culto, era o versículo, era uma palavra de Deus na vida de um rei, que Deus prosperou, mas no meio da prosperidade ele se perdeu. Porque no meio da prosperidade você vai ter que tomar decisões. Eu vou continuar sendo fiel a Deus, ou eu vou me esquecer de Deus? Talvez Deus não te prosperou ainda porque Ele conhece o teu coração. E Ele falou assim: eu já prosperei alguns aí, não deu certo, então eu vou segurar o coração dele. Então talvez as tuas decisões que você ainda não tomou, está bloqueando, está impedindo a prosperidade de Deus na tua vida. Agora, se Deus enxergar um coração fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, eu não ouvi, sobre o muito, quem quer chegar no muito? Mas começa no pouco. Começa no pouco. E o pouco, você vai ter que ser mais radical nas suas decisões do que no muito. Está entendendo isso?
Queridos, entregar um dízimo de 5.000, quando você ganha 50.000, é muito mais fácil do que você entregar o dízimo de 100, quando você ganha R$1.000. Sim ou não? Agora, quando você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Só que isso é uma decisão. Quer avançar na tua vida de prosperidade, querido? Decisão. Avançar é uma decisão. Quer avançar no teu casamento, querido? É uma decisão. Ontem foi ministrado lá, e que lindo foi ontem o jantar de casais. Na verdade não foi o jantar, né? Foi um curso de casais. Orar juntos, princípios que foram liberados lá, orarem juntos, estarem caminhando em unidade. Para você que é casado e não estava ontem no curso de casais, qual a última vez que você orou com a tua esposa, com o teu esposo? E aí para os que estavam, né, Michele? Alguns ouvem, mas não praticam. Ouviu, mas não orou. Ouviu, mas não obedeceu. Deus nos deu a capacidade de ouvir, queridos, mas obedecer depende da decisão. Talvez você tenha ouvido muito, mas tenha decidido pouco. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer umas verdades, para te dizer que Ele espera de você obediência. E é melhor obedecer do que sacrificar. Pastor, como voltar a andar para frente? Primeira coisa, diga comigo, ouvir a voz de Deus de novo. Obedeçam ao que eu te digo. Versículo 23. E tudo lhe irá bem. Olha o peso da obediência. Significa que aquilo que não está indo bem na tua vida é resultado daquilo que você não deu ouvido à voz de Deus. Ai, pastor, as coisas não estão indo bem aqui não. Tá tudo indo de mal a pior. Pode procurar. Tem desobediência à palavra de Deus. Pode procurar. Pode procurar. Porque o texto está dizendo aí, versículo 23. Dá para colocar o 23 aí? Lá do Jeremias 7 que a gente leu. 23. Esta foi a minha ordem. Obedeçam ao que digo. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Só que fazer o que Deus ordena é o grande desafio da minha vida e da tua vida, querido. Jesus disse assim: ame a tua esposa, marido, como Cristo amou a igreja. Marido, é fácil amar a tua esposa como Cristo amou a igreja? Só que é o que Ele ordenou. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja se submete a Cristo. Mulheres, é fácil ser submissa ao seu marido. Só que é o que Deus ordenou. Então você entende que a ordem de Deus, ela vai nos dar direção. E para avançar nessas ordens, nós precisamos decidir. E eu acho que você já entendeu isso. Então ouvir a voz de Deus é a primeira coisa. Arrepender-se da religiosidade vazia é a segunda coisa. E voltar a seguir a direção de Deus de maneira inegociável. É o que Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Queridos, não existe nada mais difícil na face da terra do que negar as nossas vontades. Sim ou não? Nada é mais difícil do que isso. Porque o teu argumento, o teu coração vai querer gerar argumentos para te dizer que não, você não precisa fazer aquilo que Deus está te pedindo. Você não precisa negar a sua vontade. Você pode sim caminhar aqui e fazer a tua vontade. Mas isso não é a voz de Deus na tua direção. Diga mais uma vez para a pessoa que está do teu lado: você vai precisar ser radical. Diga mais forte: radical. Sabe o que é radical? Sabe o que é radical? Decisão inegociável. Sabe o que é radical? Decisão inegociável.
Olhe para mim. Aquela mulher que entregou algumas moedinhas e na verdade era tudo que ela tinha. Ela foi radical ou não? O que você acha? Aquela mulher que entregou um bocado de farinha e um pouquinho de azeite, era tudo que ela tinha, e ela fez algo para o profeta, ela foi radical, sim ou não? A mãe de Samuel, que entrega ele a Deus, ela foi radical, sim ou não? Abraão, quando entrega Isaac no altar, foi radical ou não? Jesus, quando vai para a cruz, foi radical ou não? E por que eu e você muitas vezes não queremos ver essa verdade? Queremos dar um jeitinho. Deus tem vida para você hoje, querido. Deus tem renovo para você hoje. Deus vai te fazer ir além. 2025 vai ser um ano marcado na tua vida como um ano de crescimento de Deus, como um ano quando você vai olhar para a tua vida e você vai dizer assim: verdadeiramente Deus tem me abençoado, Deus tem me feito crescer, Deus tem me levado a um nível de intimidade que eu nunca conheci. Mas isso é uma decisão, querido. Tiagão, acordar 5 horas da manhã daqui a pouco para orar, tem que ser radical ou não? Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Filipenses 3. Coloca aqui, por favor, versículo 13. Eu quero ler com você. Filipenses 3, 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o fim da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Volta o versículo anterior. Mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Eu prossigo. Diga comigo, eu prossigo. Diga para a pessoa que está do teu lado: você vai prosseguir, você vai avançar. É para frente, querido. Olha para mim, é para frente. A tua vida é para frente, o teu casamento é para frente, a tua vida familiar é para frente. É para frente. Só que você vai precisar concentrar todos os seus esforços nisso. Você vai precisar ser radical nisso. Pastor, e a benção? Pastor, e minha benção? A benção, querido, que você quer, ela vai sair correndo atrás de você. É melhor obedecer do que sacrificar. Espera no Senhor, descansa no Senhor, e a benção, ela vai chegar até você. Seja inegociável com a palavra, querido. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso, pastor? O que eu vou ganhar com essa obediência? Se vocês obedecerem, tudo lhe irá bem. Teu ano de 2025 lhe irá bem. Tua casa irá bem. Teu casamento irá bem. Tua vida financeira irá bem. Tua vida conjugal irá bem. Tua vida espiritual irá bem. Tudo lhe irá bem. Qual é o princípio? Obedecer. Fecha os teus olhos aí. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração nessa noite. E eu quero orar por você. Só que eu quero que você ore agora. Você diga ao Senhor: Senhor, eu não tenho vivido esses princípios na minha vida. Eu percebi que em muitas áreas eu tenho andado para trás. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu quero quebrar isso. Eu quero andar para frente. E eu quero avançar. E eu quero seguir em frente. Eu quero que você olhe para dentro de você e você faça uma oração.
você medite na tua vida agora, você seja verdadeiramente um crítico na tua vida, na tua direção. Olhe para dentro de você. Eu quero que você faça uma oração agora. Oh Espírito Santo, vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso. Hoje eu decido não desistir. Eu não sou nada. Avançar é uma decisão, queridos. Não posso nada. Ele pode. Tu podes. Hoje eu decido. Diga: hoje eu decido. Me humilhar. Hoje eu decido. Hoje eu decido. Hoje eu decido avançar, não desistir. Hoje eu decido. Tome decisões nessa noite, querido. Tome decisões radicais nessa noite. Diga: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou ter uma vida de intimidade com o Senhor. A partir de hoje eu vou ser inegociável com o pecado. Eu vou ser inquebrantável com o pecado. Faça disso a tua oração. Tu podes, hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Tome decisões hoje. Tome decisões diante da palavra do Senhor, na tua direção. Vai dizendo a Ele: Senhor, hoje eu estou Olhe para mim. Tudo que o diabo quer. Eu não sou Pode nada. segurar a música. Pode fechar. Deixa eu Tu falar. és. Tudo que o diabo quer fazer é colocar empecilhos na tua frente para te fazer repensar se você vai avançar. Olhe para a palavra, querido. As dificuldades que você tem enfrentado é uma tentativa do maligno de te parar. Porque avançar é uma decisão. Davi decidiu avançar diante daquele gigante. Josué decidiu avançar diante daquela muralha intransponível. Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiu avançar dentro da fornalha de fogo.
Daniel decidiu avançar, mesmo dentro da cova dos leões. Qual decisão que você precisa tomar nessa noite para avançar na tua vida? Qual decisão que você vai precisar ser radical hoje? E você sabe que você precisa tomar essa decisão. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Se você precisa tomar a decisão de entregar a tua vida a Jesus, eu quero te direcionar a fazer isso nessa hora. Talvez você tenha andado distante da presença do Senhor, e nessa noite você entrou neste lugar e o Espírito Santo te conduziu a tomar uma decisão radical. Não se trata de vir na igreja, se trata de ser a igreja. Você enxergou quanta murmuração há dentro de você, e você tem andado para trás ao invés de andar para frente. E nessa noite é a noite de você tomar decisões. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, coloque a mão no teu coração e faça uma oração junto comigo nessa noite. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu reconheço que eu estava caminhando para trás, mesmo pensando que estava caminhando para frente. Nesta noite a tua palavra abriu os meus olhos e eu pude enxergar quantas coisas eu não tenho vivido por não obedecer a tua palavra. Nessa noite eu tomo uma decisão radical na minha vida, de entregar a minha vida ao Senhor e declarar para todos que eu sou teu e que tu és meu. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz por mim, para me dar vida. Eu tomo posse dessa vida que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Quero orar por você também que está tomando decisões que vão te fazer ir além, que vão te fazer avançar. Decisões de ser fiel ao Senhor, decisão de ser inegociável com o pecado, decisão de ter uma vida de intimidade, de verdade com o Senhor. Avançar é uma decisão, querido, e Deus está te chamando. Vem, filho meu, vem, filha minha, eu tenho grandes coisas para você, eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova história. Quero orar por você também. Pai, em nome de Jesus, sobre todos que nessa noite estão tomando decisões diante da tua presença, Pai, eu quero pedir que o teu Espírito Santo os cubra com o teu poder, Papai. Que o Senhor os revista de uma autoridade tamanha, que eles sejam imparáveis, que eles avancem, como a tua palavra diz, avançando para o alvo. Nada vai nos parar, Senhor. Não há gigantes, não há desertos, não há fornalhas, não há muralhas que vão nos paralisar. Nós vamos avançar, porque temos a tua presença, temos o teu Espírito Santo em nós. Eu profetizo a tua bênção e eu declaro a tua bênção sobre cada vida aqui, Pai, sobre cada casa, sobre cada família, meu Deus. Que 2025 seja um ano marcado por um avanço tremendo na vida de cada um, que avançam no amor, que avancem na paz, que avancem na alegria, que avancem na prosperidade, que avancem na unidade, que avancem na honra, meu Deus. Oh Espírito Santo, nos cubra com o teu poder e nos faça ir além, porque é o que queremos. Desde já renunciamos e quebramos todo e qualquer laço com o pecado, todo e qualquer espírito de murmuração, de medo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que teus filhos sejam revestidos de uma palavra profética, de um poder, de uma autoridade. Que o Senhor respalde as nossas decisões nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor, querido. Dê mais forte esse aplauso ao Senhor.
Diga glória a Deus, diga aleluia. Olhe para mim. As tuas decisões vão te assustar. Porque o que está diante de você é muito maior do que você, querido. O justo, ele vive pela fé. E viver em fé é uma vida de decisão. E a tua boca, diga minha boca, a tua boca, ela vai dar voz às tuas decisões. Como Davi, ainda hoje, olha o que ele disse diante do gigante: ainda hoje o Senhor vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. Ah, querido, quando Deus enxerga um homem e uma mulher decidida, em obediência à palavra dele, se prepare-se para viver os maiores milagres que você já viveu na tua história. Experimente isso, querido. Começa a dar voz às decisões. Eu não vou pecar. Eu vou ser inegociável com o pecado. Eu não vou abrir mão dos princípios. Eu e a minha casa. Olha a decisão de Josué. No meio de uma geração corrupta. Olha a direção dele. A decisão dele e a direção dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, querido? É a voz de um homem decidido. Deus está esperando a tua voz profética, declarando nos céus: eu vou caminhar nos princípios da palavra de Deus. Eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar os vícios, eu vou abandonar as prisões que me rodeiam. Eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus. Eu quero que você diga hoje, levanta a tua mão aí. Se você é mulher, você vai dizer: eu sou uma mulher de Deus. E se você é homem, você vai dizer: eu sou um homem de Deus. Vai lá, 1, 2, 3. Eu sou um homem de Deus. Olha para mim. Isso é uma decisão que você tomou. O diabo vai querer te afrontar diante disso. Ah, é? Tu é mulher de Deus mesmo? Quero ver. Na segunda-feira. Tu é homem de Deus mesmo? Quero ver. Na segunda-feira. E amanhã, querido, você vai levantar e você vai dizer: eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. A minha casa é cheia da presença de Deus. Os meus filhos são abençoados. Você vai declarar as tuas decisões, querido. Você vai declarar e você vai dar voz. E você vai ver o Espírito de Deus se movendo através de uma vida em obediência. Deus se move por obediência, porque Deus é justiça, querido. Amém? E o que é normal para a vida de um homem e de uma mulher de Deus é o que está na norma. E a norma é a palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conduza debaixo dessa palavra. Fecha os teus olhos aí e receba a bênção. Pai, que o teu amor, que a tua graça e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja sobre cada vida, cada casa, cada família. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado pelo precioso tempo que tivemos aqui diante da tua palavra. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos dê uma semana poderosa e abençoada. Uma semana cheia da tua palavra nas nossas vidas. Oro pelos nossos filhos, os livres do mal, do homem mau, da mulher má, de toda enfermidade. Abençoe-os, ó Deus. Levante uma geração, ó Deus, inegociável. E que possamos ser aqueles que vão conduzi-los na tua palavra. Oramos pelo Brasil. Tenha misericórdia da nossa nação. Oramos por Israel, que haja paz, prosperidade em Sião. Que haja salvação em Israel, salvação em Gaza. Que esta guerra cesse e que o teu nome seja glorificado ali, meu Pai. Abençoamos Hortolândia, Campinas, Sumaré, Montemor. Que esta geografia prove de um avivamento verdadeiro, Pai. Que cada igreja que leve o teu nome de maneira séria, Deus, seja inundada pelo teu poder e que vidas sejam alcançadas, meu Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça que nos alcança mais um dia, em o nome de Jesus. Amém, queridos. Vai na paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde.